Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Por enquanto, só dois menininhos. Ah, não, chegou uma menininha aqui. Chegou duas Isabelas ao mesmo tempo. Ó, Isabela. Boa noite. Boa noite. Tô acabando de comentar que as duas Isabelas chegaram juntas. Mas a Almeida tá com dificuldade de conexão, porque eu aceitei ela ao mesmo tempo que você. Sério? Aham. Aí, apareceu a janelinha dela. Boa noite, Isabela, Amanda, Leonardo. Eu não tinha falado boa noite ainda para vocês. Boa noite. Obrigada aos meus novos seguidores do Instagram. Também estou aceitando. Ah, tá bom. Cadê o resto do povo, gente? Não vai aparecer, não? Enquanto eles vão chegando, algumas informações. Eu também queria um churrasco, Amanda. Como que faz para aglomerar, né? Ah, falou com uma onça. Se eu quero carne, você não tá entendendo. A gente faz, a gente ainda vai fazer, pode ficar tranquila. Então, no ciclo 3, nós temos duas aulas que já foi colocado conteúdo, tipos de comunicação, que foi a semana passada, e na outra semana, comunicação assertiva. Hoje nós vamos usar essa questão da comunicação e da linguagem voltada especificamente para a área da propaganda, que é o texto que eu vou apresentar para vocês. Eu vou tentar não me emocionar, mas eu vou conversar com vocês a seguinte questão. Essa semana tem sido uma semana muitíssimo difícil para mim. Peraí, deixa eu aceitar. Ó o suspense. Por que eu vou falar sobre isso? É um contexto pessoal, né? Mas eu vou falar sobre isso porque eu não vou dar uma aula muito longa hoje. Apesar de ser um assunto novo, eu já coloquei o conteúdo na plataforma, vou explicar algumas questões sobre o conteúdo, mas aí eu vou pedir a compreensão de vocês e não vou fazer uma aula síncrona muito longa. Por quê? Porque a minha mamãe está na UTI e não está sendo fácil para a gente, sabe? A semana inteira foi uma semana muito pesada. O diagnóstico não é legal. A gente ficou sabendo essa semana que ela está com leucemia. Então, meu coração está assim. O que a Gretchen está fazendo aqui assistindo minha aula? Tiago, como assim? Só você para me fazer rir contando uma história dessa? Não foi a intenção, professora. Cheguei agora. Ótimo, ótimo, quebrou todo o clima de notícia pesada. Eu ri, foi Desculpa. ótimo. Não, eu tô falando de verdade, adorei. Porque você não tá entendendo o tanto que é difícil para mim. Parabéns! Ai. Gente, não tem lógica. Então, olha só, eu vou compartilhar. Eu vou fazer as pós-aulas o mais rápido possível para colocar para vocês. Acho que uma eu já fiz, não tenho certeza. É tanta disciplina que eu confesso que eu não sei se já tem uma pós-aula aberta. Mas agora, até sábado, todas as pós-aulas estarão no ar, porque semana que vem já é semana de prova. E aí, para ficar fácil para mim e para vocês, ao invés de eu pedir para vocês assistirem filme, ao invés de pedir para assistir documentário ou fazer um trabalho,
eu vou fazer uma espécie de estudo dirigido para vocês estudarem para a prova, tá? Tipo um questionário e de questões abertas e vou colocar no AVA. E aí vocês podem responder em duplas, tá bom? E colocar para mim até o prazo final da semana de prova. Tá ok? Vai ser um estudo dirigido, certo? Bom, Ok. então eu vou compartilhar agora a tela. O assunto é tão legal, o tema, eu li, eu que não sou da área, achei muito interessante. Espero que vocês gostem desse artigo científico que se intitula As funções da linguagem na propaganda. Ele começa dando uma introdução de um aspecto teórico que a gente já conversou. Então, por exemplo, nessa parte eu não vou me ater, que é explicar quem é emissor, receptor, o que é a mensagem. Lembra que a gente falou sobre isso na aula anterior? Os ruídos que podem dificultar uma comunicação. Então, a gente não vai falar sobre esse contexto inicial aqui do texto, que é uma introdução explicando sobre a comunicação, a linguagem em si. E aí, o que nós vamos conversar então, vou subir aqui, é sobre os tipos ou as funções diferentes que existem na comunicação. E quais são as funções que são utilizadas na propaganda, na comunicação publicitária e etc. Tá bom? A primeira função da comunicação que eles citam é a função, tá aqui, referencial. Quase sempre é quando o veículo de comunicação é um veículo escrito. Porque lembra dessa palavra, gente, quando a gente fala assim, referência bibliográfica. Então, a gente não está falando de qual texto, de qual autor que foi retirada aquela citação? Então, lembra da palavra referencial nesse contexto que vai ficar fácil de vocês se lembrar. Então, a função referencial é a mais observada normalmente é a linguagem mais conhecida quando a gente fala de linguagem de comunicação publicitária. Uai, o que eu fiz que eu parei de compartilhar a tela? De novo. Ai, pronto. Porque todas as vezes que tiver um texto para se referir a um serviço, a um produto, a um objeto, a uma ideia, todas as vezes que tiver um texto, a função da linguagem, então, é uma referência. Então, a função dela se chama função referencial. Um anúncio, está escrito aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Um anúncio normalmente faz referência a produtos, serviços ou ideias. Então, quase sempre, na maioria das vezes, a função de comunicação, a função da linguagem mais utilizada é esta, a função chamada de função referencial. Ficou clara a função referencial? É tranquilo, né? O texto é bem tranquilinho de ler e compreender. A segunda função é conhecida como função emotiva ou expressiva. Geralmente ela está mais centrada na pessoa que vai receber a mensagem, no receptor, ou no caso o texto coloca o nome aqui de remetente. Então, essa função chamada emotiva é aquela que apela para a emoção de quem vai receber a mensagem. Então, é uma linguagem que vai trazer pouco aspecto cognitivo. Ela não vai explicar, por exemplo, que o carro, Já pensou uma propaganda de carro onde mostrasse o funcionamento do motor, explicando a física, a mecânica? A gente ia abrir a boca de sono, né? Então, o que eles usam? Eles usam esse apelo mais emotivo da velocidade, do carro família, do carro que leva para uma viagem dos sonhos, para lugares bonitos. Então, a função chamada emotiva, que é também muito utilizada dentro da comunicação publicitária,
É essa que parte do pressuposto das técnicas de sedução. Toda vez que tiver um envolvimento de sedução, de tentar um apelo emocional, a gente sabe que a função que está sendo utilizada se chama função emotiva. Terceira função da linguagem é a função chamada de fática, que vem da palavra fato. Geralmente, essa função fática, ela é muito utilizada na linguagem mais falada, naquela linguagem dita. Principalmente quando, o exemplo que eles dão aqui é quando a pessoa explica alguma coisa e depois diz a seguinte pergunta: você entende o que eu quero dizer? Então, o autor Sandman afirma que a função fática, ele aparece na propaganda na forma de um diálogo ilusionário. Não existe diretamente duas pessoas conversando, mas talvez um anúncio fala diretamente para o leitor. E o leitor não tem como responder. Não é igual o exemplo do desenho da Dora, que a Dora fala, bom dia, amiguinhos, e aí ela espera e tem umas vozinhas, bom dia, como se fossem as crianças que estão assistindo televisão conversando com ela. Não é isso. É aquela propaganda que fala assim, você já imaginou? E aí começa a falar com a pessoa que está ouvindo e vendo aquela propaganda a imaginar. Então, o leitor ou o ouvinte daquela propaganda, ela não tem condições, ela não tem o poder de resposta. Ela só ouve, ela só recebe a mensagem. Por quê? Porque o objetivo da função fática, que existe em todo o texto publicitário, geralmente é tentar manter esse contato com o leitor, tentar se aproximar de quem está lendo ou ouvindo aquele veículo. Outra função, a função metalinguística. Metalinguística, a gente sabe que é se referindo a alguns códigos que vão além da própria linguagem. Que códigos são esses? São gestos, são músicas. Já viram ou ouviram uma propaganda? Não, é melhor ver, não tem jeito de ouvir. Sem fala, sem texto, que você só vê imagens, né? Ou você só ouve uma música com imagens fortes e aquela propaganda chega a emocionar. Então, essa mensagem, ela é considerada metalinguística. Por quê? Porque ela consegue passar a mensagem sem necessariamente dizer nada. Ela combina alguns códigos, ela combina uma figura, uma imagem, uma música, e esses anúncios que utilizam essa linguagem, geralmente utilizam poucas palavras e mais imagens. E também quando se utiliza a frase, isso que eu estou dizendo não faz sentido. Talvez é trabalhar um pouco com a dúvida, é trabalhar um pouco com enigmas, para as pessoas tentarem entender o que se está tentando anunciar. Quando mexe com a curiosidade do consumidor, é muito interessante. Eles ficam aguardando o próximo anúncio para saber o que vem, né? Eu já vi isso com cenas, com propagandas de novela, de série, ou novos programas, aparece uma imagem e fala assim, aguardem, essa será a nova série tal e tal. E a gente fica assim, sobre o quê? Quem que é que vai falar? E aí a gente quer ver a próxima propaganda que vai falar um pouquinho mais do que se trata. Isso é trabalhar a metalinguística. É mexer com enigma, é mexer com dúvida e, ao mesmo tempo, não dizer muita coisa. Deixar no ar e a gente tentar compreender. A função poética já é uma outra função. Minha linguagem hoje está ótima, estou trocando tudo. Que vai tentar utilizar uma forma de comunicação que não é se resumir apenas à poesia, mas é utilizar algumas figuras que têm um estilo, um recurso poético que vai reforçar a impressividade. O que é impressividade? A essência,
de uma linguagem emotiva, mas para o lado poético, para o lado romântico. O estilo de figura meio poético, por exemplo, não precisa perder a sua característica cultural, não precisa perder a sua característica, mesmo sendo um produto atual, mesmo sendo um produto novo, tecnológico, ele pode tender para o poético. É o que eu estou querendo dizer, que não é só uma coisa barroca, que é uma função poética. Tem jeito de trabalhar o poético. Imaginem fazer uma rima, compor uma poesia, um poema, utilizando palavras que vão ser ligadas intencionalmente àquele produto. E é um produto novo. Então, o que está escrito aqui mais que eu preciso frisar? No século XXI, a gente tem um excesso de mensagens publicitárias e diariamente a população é carregada dessas informações. Então, de repente, para a gente fazer com que algo seja novo, algo se sobressaia, a gente muda o estilo e traz um estilo diferente. E aí, esse estilo chamado de função poética, que usa a rima, que usa uma poesia, que usa um ritmo diferente, esses recursos podem acabar chamando a atenção. E o nome desse tipo de função é função poética. Ela, portanto, tem o objetivo de tocar na parte dos consumidores que é ligada à esperança, aos sonhos, empregando figuras que vão persuadir aquele indivíduo por esse lado mais poético. Ficou claro? Eu fiquei muito confusa para explicar esse negócio. Ok, a Amanda entendeu, só estou vendo ela, então beleza, vamos continuar. E aí, nós vamos ver agora todas essas funções que eu acabei de apresentar para vocês, a poética, a referencial, a conotativa, a metalinguística, nós vamos apresentá-las dentro de peças publicitárias. Para demonstrar isso, então, foram analisados 4 anúncios de 2008. Um deles foi retirado, os 2 primeiros, aliás, foi retirado da revista Veja, no mês de junho de 2008, e os outros 2 foram retirados do shortlist brasileiro do Festival Internacional de Cannes Lions 2008. Então, a gente vai observar esses 4 anúncios e cada um deles vai estar especificamente dizendo quais funções linguísticas estão sendo utilizadas. Eu vou tentar não mostrar e perguntar para vocês, para ver se vocês conseguem detectar, tá bom? Antes de falar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Esse primeiro anúncio. Esse aqui, ó. Estão vendo? Só com o Visa. Só com o Visa, você usa seu cartão em qualquer restaurante do Brasil e concorre a cartões pré-pagos no valor de R$400 cada para almoçar ou jantar onde quiser. Eu não vou ler essas letras miúdas aqui que eu não estou enxergando, só se eu desse um zoom ali. Mas olha só, a figura, o anúncio, revista Veja, junho de 2008. Qual é o tipo de função de comunicação que vocês acham que está sendo utilizada nesse anúncio? Ah, sim, vocês não vão responder para mim no chat, não, porque eu não estou vendo o chat, eu estou vendo só a tela do computador minha aqui. Conativo? Conotativo? Não, conativo? Por quê, Vitor? Tá direcionando, você usa seu cartão. Eu não falei desse conativo, não. Olha, agora que eu vi que eu pulei ele, o conativo, Vitor, para ser conativo, ele é mais imperativo. Seria mais aqueles assim, ó, não perca tal liquidação, né? Ou se não, tem uma que é muito famosa, compre batom. Não é? É imperativo, tá mandando você comprar. Então, o discurso publicitário em forma de ordem, imperativo, é a função conativa. Realmente, eu tinha saltado aquela parte ali sem nem perceber. Aqui tá falando assim, você usa seu cartão, não tá mandando. Eu percebi assim que
Tá falando, se você quiser usar o seu cartão em qualquer restaurante, você concorre. Então, é por isso que ele não é conativo. Outra chance. Teve uma função que eu falei que ela é usada em quase todos os anúncios escritos. É o primeiro. É o primeiro. Esse que eu não lembro o nome. É a função fática. Não. Quem escreveu no chat? Escreveu o quê? Eu não vejo. Fática, Amandinha. Não. É a função referencial. Olha, mas vocês estão certos. O Victor falou conativa. Aproveite, use sempre e aumente. Esses verbos realmente estão com um tom imperativo. Então, a função conativa é usada. A função poética visa, porque a vida é agora. É um tom tentando colocar um romance na nossa vida. Mas a função principal, só com visa, você usa o cartão, tem todo o texto, é referencial. Todas as vezes que um anúncio tiver um texto, não é só uma imagem, não é só uma frase, é um texto. Essa função é referencial. A maior parte desse anúncio, então, ela é constituída da função referencial, porque explica o produto, explica a promoção, aí faz um apelo. Eu que não tinha achado imperativo, mas o povo que fez o artigo aqui está falando que esse apelo é usando um meio imperativo, e no slogan a gente encontra a função poética, chamando a atenção do visa, porque a vida é agora. Ficaram claras essas três funções de linguagem no anúncio do Visa? Agora tem um anúncio pequenininho. Não vou nem passar muita coisa, que senão vocês leiam. Ah, não, tá na outra página. É um anúncio do HSBC. O único investimento que tem retorno garantido é você. HSBC Seguros, também na revista Veja. E aqui, quais são as funções que vocês acham que existem aqui? Sem medo de errar, gente. Eu acho que é a referencial, né? Por ter coisas escritas. Poético, né? Porque afinal o único investimento é você, que é garantido. Acho que tinha um outro lá, mas não lembro um que tem a ver com emoções também. Só um minutinho, pessoal. Meu amor, eu tô dando live. Me liga daqui um pouquinho. Eu te dou um sinal de vida e você me liga, tá, filho? Beijo, tchau. Meu filho que mora lá no sul. Nossa. Aqui, as três funções. Aliás, as duas. A função conativa, porque tá falando de ter, né? um direcionamento, né? Que a pessoa, de certa forma, é uma ordem. E a poética, protegendo as suas emoções. E a gente não viu essa frase porque ela tá bem pequenininha. HSBC, protegendo suas emoções. Tem essa parte dessa frasezinha ali e a gente nem conseguiu ler porque tá pequenininho. Terceiro anúncio. Não dá para ver direito porque tá pequeno, gente. Deixa eu tentar explicar isso. Ah, não, deixa eu colocar bem grandão, depois eu volto no tamanho normal. Para ver se fica melhor de vocês enxergarem. Tá dando para ver que são baleias? Sim. E é um anúncio da TAM. A TAM é avião ou é navio? Vamos tentar ver, dar um zoom maior ainda, para tentar ver o que está escrito. Que a letra está muito pequenininha. Distorcendo. Ixi, dá para ver não. Deixa eu ver se está escrito na legenda. Aí eu já vou falar das funções. Os melhores... Está escrito isso aqui, quer ver? Os melhores filmes a 36 mil pés. Novo entretenimento de bordo TAM. Poética. É uma função poética. É porque não deu para ler, não tinha jeito de vocês
tentarem descobrir. Então, à primeira vista, esse anúncio ele parece ser referencial, porque ele descreve o produto. Mas, na verdade, como ele fala com uma linguagem mais romantizada, a gente percebe que ele está dentro do âmbito da função poética. Vou subir bem de pressão para não dar para ver a outra propaganda. Cadê? Tem uma quarta. Acho que está mais embaixo. Tá. A quarta propaganda é esse anúncio Herbert Richards. O que está escrito na fala do moço ali, gente? Ele dá... Não dá para ver. O homem da minha vida. Ele era o homem da minha vida, uma coisa assim. A gente só vê que tem duas mulheres brigando, né? Então, a função utilizada nesse é referencial. E a gente fica pensando, poxa, onde? Não tem texto? Então, vem a explicação. É extremamente difícil definir uma função para esse anúncio. Então, linguisticamente falando, ele é referencial porque ele trata do serviço de quê? O que a Herbert Richards faz? Dublagem. Dublagem. Então, a mensagem dessa propaganda é de uma forma inusitada e diferente, ela chama a atenção para a sua construção. Então, isso caracteriza também uma função poética. A gente não sabe, o texto mesmo põe uma interrogação aqui, a gente não sabe onde localizar essa função poética. Na minha opinião, de psicóloga, eu acredito que a função poética, que quando a gente fala de emoção, nem sempre está ligada ao amor, pode ser ao ódio. Então, essa imagem é uma imagem de raiva, então, é por causa disso, eu acredito que eles colocaram uma função poética. E aí, nós temos a conclusãozinha pequena desse texto, que fala o seguinte. Nós percebemos, então, que as funções da linguagem desses anúncios correspondem aos tópicos que a gente anunciou aqui durante o artigo, durante a leitura do artigo. A predominância dos tipos de função de linguagem são a referencial e a conotativa. E aparece, de vez em quando, em menor grau, a poética. A poética, ela é muito influenciada pela busca que as pessoas que fazem propaganda têm pela criatividade. Os anúncios do shortlist de Keynes, que foram esses dois últimos, eles ficaram um pouco mais próximos da função poética do que os outros dois da revista Veja, que a revista Veja chama mais atenção com mensagem, porque é o estilo da revista Veja trabalhar com mensagem. Então, eles concluíram o artigo dessa forma. Essas duas pessoas são da UFG, tá? Que escreveram esse artigo. A Nelly Rego Santé é mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás. E o outro autor do texto, deixa eu lembrar o nome dele, é o Goiamérico Felício. Ele é doutor em teoria da literatura pela PUC do Rio, pós-doutor em comunicação e mais um bocado de título que ele tem aí, que nós não vamos nem ler, ó, tanta coisa que ele é. Então, esses dois escreveram esse artigo, eu trouxe para vocês, para a gente trocar ideia a respeito das funções da linguagem. E o quanto é interessante a gente saber identificar para trabalhar tecnicamente. Dependendo do público-alvo que nós queremos alcançar, a gente pode direcionar um tipo de função diferente, não é verdade? Então, eu acredito que esse artigo possa ser grande valia para a área de vocês. O que vocês acharam? Achei muito bom. Já tinha ouvido falar dessas funções? De algumas, eu acho que, assim, não detalhado, né? Mas por cima, eu acho que a gente já deve ter ouvido falar, assim. Eu vou colocar esse artigo já está postado no AVA, tá? E, como eu disse, ele é de fácil leitura, vocês vão poder ter acesso a ele e ler de forma mais tranquila, mais pausada. E é isso. Eu vou deixar o
os pós-aulas lá para vocês, o mais rápido possível que eu conseguir. Eu espero que vocês na semana que vem tenham uma boa semana de prova. Semestre que vem eu não vou me encontrar com vocês, infelizmente, eu não tenho disciplina com vocês no curso. Mas se voltarem às aulas, eu já avisei para vocês e falo de novo. Eu dou um pulinho lá na sala de vocês para a gente se ver. Tá bom? Como que vai funcionar a devolutiva? Não vai dar tempo de ter devolutiva, né? Nós estamos fazendo a prova e já é depois o encerramento. Mas, se durante a prova vocês tiverem qualquer dúvida, se achar que algum gabarito está errado, se tiver alguma dúvida em alguma questão, eu sempre tenho conversado com a Amanda Moraes, que a gente tem o WhatsApp uma da outra, pede para ela passar para mim, combinado? Fala assim, Amanda, tal questão eu tô achando que tem erro, porque aí eu tenho como eu socorrer no meio do caminho, tá bom? Porque não vai ter devolutiva depois. Tá bom, professora. Então, Muito obrigada pela dedicação. Imagina, foi um prazer. Queria muito ter trabalhado pessoalmente com vocês. Mas não vai faltar oportunidade, não. Inclusive para o churrasco, viu? Se Deus quiser, a tempestade vai passar e a gente vai se encontrar e vai estar tudo bem. Amém. Coloquem nas suas orações, nas preces de vocês, da forma como vocês creem. Lembra da minha mãezinha, tá bom? Qual o nome dela, professora? É o nome da rainha do livro de Esther. Ela chama Vasti. Vasti. Se a senhora quiser, a gente pode orar por ela agora, antes de terminar a aula. Por favor, eu vou adorar. Então tá, vou orar, tá? Tá bom. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, louvamos ao Senhor pela vida da professora Tatiana, a dedicação que ela despendeu a nós, Senhor Deus, durante esse semestre. Muito obrigada, porque com certeza a vida dela tem influenciado a nossa vida como futuros publicitários. Deus, queremos agora, de forma especial, colocar a Dona Vasti em tuas mãos. Senhor Deus, nós não conseguimos nem imaginar o quanto deve ser angustiante, Deus, receber um diagnóstico desse, Senhor Deus, para uma pessoa tão amada. Então, clamamos ao Senhor para que o Espírito Santo esteja dando consolo, esteja dando paz ao coração dos familiares, que também, Deus, esteja dando, Senhor Deus, conforto na cama da Dona Vasti, Senhor Deus, que ela perceba o cuidado do Senhor, que a família dela venha a ser, nesse momento, a base sólida que ela foi para a família durante todos esses anos, Deus. Que a Dona Vasti veja em seus filhos, em seus netos, tudo aquilo que ela concedeu, Pai, durante a sua vida. Toma a professora Tatiana em tuas mãos, os seus familiares, conforte os corações, anime-os, Senhor Deus, porque a palavra certa, primeiro, sempre virá da sua boca, Deus. E não é de diagnósticos, Deus, vem de ti. E é nisso que nós descansamos agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, Amanda. Fica com Deus. Um beijo, tá bom? Com Deus, professora. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.